Olá pessoal, vamos para mais uma questão agora do ano de 2013. Temos aqui um texto jornalístico que foi postado no site das Nações Unidas.org. Vamos às informações que estão em português. Os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é A. Ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. B. Questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. C. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. D. Conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. E o E. Causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. Vamos fazer de uma forma diferente, vamos excluindo as alternativas. Vamos começar com a alternativa E, que diz que a causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. Ok? Então, ele está dizendo que a ideia central desse texto, o acontecimento que foi reportado nesse texto, é a causa da morte de 12 detentos. Então, vamos verificar as palavras-chave. A gente já sabe que não se tratam de apenas 12 detentos. A notícia fala que cerca de 300 prisioneiros foram supostamente mortos numa prisão em Honduras. Então a gente já pode eliminar essa letra E, porque ele fala apenas de 12 detentos. Vamos a D. Conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. Esse aqui foi a resposta que algumas pessoas marcaram na época dessa prova. Por quê? Por causa da palavra relatório. Aqui nós temos 300 prisoners are reported to have died. Nós sabemos que a palavra report, até aqui, até o T, significa de fato relatório. Mas aqui nós estamos usando o verbo reportar, o verbo relatar. Numa linguagem jornalística, a gente poderia traduzir isso aqui como 300 prisioneiros teriam morrido, né? Ou supostamente morreram, porque eles, como é uma reportagem, eles estão apurando o caso, eles não podem afirmar que as 300 pessoas morreram. Então eles usam esse termo, essa forma jornalística de falar. Teriam morrido, supostamente morreram, foi relatado que morreram, mas eles não estão afirmando. Então, nada tem a ver com relatório. Esse não é o tópico do texto, um relatório sobre a morte de mais de 300 detentos. De fato, são mais de 300 detentos, mas a primeira parte da alternativa está errada. Vamos continuar. Letra C. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas. Então vamos ver onde a gente encontra isso aqui. Aqui nós temos Human Rights Advisor for the UN. Então nós temos aqui o oficial das Nações Unidas. Aí aqui nessa parte, nessa sequência, ele diz Told UN Radio. Então hoje, ele falou isso hoje. Essa pessoa, esse enviado das Nações Unidas, ele disse à Rádio das Nações Unidas. Então, se ele disse, ele não morreu. Então, a letra C também vamos excluir. A letra B. Questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. Ele está dizendo que o tópico principal é o acontecimento da superlotação, né? Tanto em Honduras quanto na América Latina. Primeiro, estão se referindo a um acontecimento, né? Um acontecimento. Então ele está falando da superlotação. A superlotação não é um acontecimento, né? Não é uma coisa que está acontecendo, não é um caso apenas, né? É uma coisa que já supostamente já existia. E também diz que é na América Latina. Aqui embaixo eles citam não apenas nesse país, no caso Honduras, mas também em muitas prisões na América Latina. Ele não fala que isso é uma coisa que acontece em toda a América Latina. Então ele não pode afirmar que a superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina, porque ele vai estar
dizendo que isso acontece em toda a América Latina, e o texto não diz isso. Então a gente já sabe que a resposta correta é a letra A, mas vamos entender o porquê. A gente, como eu falei antes, eles dizem que o acontecimento reportado, ele se refere a um acontecimento. E aqui a nossa resposta se encontra logo no título. Ele diz: After prison blaze kills hundreds in Honduras. Então eles dizem que essa blaze que aconteceu na prisão matou centenas em Honduras. Então, o que é blaze? Blaze é um sinônimo para fire. Fire que é incêndio. Então, a nossa resposta está exatamente aqui, no nosso título, né? Qual é o tópico principal dessa notícia? É a blaze, o fire, o incêndio que matou centenas de pessoas, 300 prisioneiros em Honduras. Então, a nossa resposta correta é a letra A.